Oi, gente. Então, lá vai mais uma dica para a prova de AFT feita pelo CESP, não é? De nós para vocês, com muito carinho. A dica de hoje vai ficar para um tipo de questão de concordância nominal muito recorrente na prova do CESP. É dica mesmo. Porque eu estou falando isso porque, como eu disse, um tipo de questão. Então, o CESP é uma das bancas que mais gosta de pedir essa parte de concordância nominal. Então, veja aí comigo, o que eu fiz aqui inicialmente. Eu estou lembrando com vocês, né, como que funciona a concordância nominal básica. Assim, olha, palavras adjetivas não preposicionadas concordam com o nome a que se refere em gênero e número. Então, o que significa isso? Então, vamos ver aqui que eu coloquei um exemplo bem básico para a gente lembrar do conceito. É como eu digo, o português não precisa de muita teoria, a gente precisa ter de conhecimento do conceito. Sabendo o conceito, vem a frase que vier, a aplicação será a mesma. Então, nós temos a frase que diz, os pequenos bonecos de pano quebraram-se. O que acontece é o seguinte, para essa palavrinha bonecos, que é o nome aí, certo? É o substantivo-chave aqui, né, do sintagma, os pequenos bonecos de pano. O que acontece é que a gente tem pequenos, que se refere a bonecos, temos os, que se refere a bonecos, certo? O que acontece é o seguinte, esse os é um artigo, esse pequenos, né, esse vocábulo pequenos é um adjetivo. De qualquer maneira, palavras que se referem a um substantivo podem ser chamadas genericamente de palavras adjetivas. Então, tanto esse artigo quanto esse adjetivo desempenham a função básica do adjetivo, que é a de caracterizar um nome, referir-se a ele e, ao mesmo tempo, e para isso, concordar com ele. Então, veja o que acontece, bonecos é um substantivo masculino que está no plural, e aí o adjetivo pequenos e o artigo os, que funcionam aí com a função básica de palavras adjetivas, então, também são flexionados no masculino e no plural. Isso é o básico, todo mundo sabe, mas é bom a gente lembrar que as palavras adjetivas não preposicionadas é que são obrigadas a fazer essa concordância. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui a expressão de pano, certo? E aí, veja o que acontece. Essa expressão de pano está, lógico, né, preposicionada, ou seja, o pano veio preposicionado. E aí, o que acontece é que pano, reparem, se refere a bonecos também. Mas só que pano não está no masculino e no plural para poder combinar com bonecos, né? E fazer referência ao nome bonecos da mesma forma que o artigo os e o adjetivo pequenos. Como que se explica isso? Simples. É que a preposição aqui, a preposição de, já estabelece essa relação. Né? O de relaciona pano a bonecos. E eu vejo muita gente querendo colocar os bonecos, os pequenos bonecos de panos. E não tem que pôr tudo no plural nessa frase, professora? Pois é. O que estiver preposicionado, não. Certo? Gramaticalmente, não. A gente só tem que tomar cuidado, muitas vezes, com o sentido. Então, quando eu digo lá, por exemplo, a dona do terreno, gramaticalmente correto, no sentido, nós temos uma dona de um terreno, certo? Se eu digo a dona dos terrenos, eu tenho uma dona com vários terrenos, mais rica do que a primeira. E se eu disser as donas dos terrenos, haverá mais de uma dona para mais de um terreno, certo? Então, isso pode ir mexendo no sentido. Tudo vai depender da construção da frase, vai depender do sentido do texto, e no final das contas, o que interessa para a gente é unir tanto a questão gramatical quanto a questão semântica do sentido, porque é assim que o CESP trabalha, não é verdade? Então, a gente começou da forma simples. Gramaticalmente é isso aí. Palavras que se referem ao nome são tidas como adjetivas e aí tem de concordar com ele. As expressões preposicionadas ou as palavras preposicionadas não têm de ser flexionadas de maneira a concordar com o nome a que se referem, porque a preposição já faz essa relação. Até na hora de ler, né, a gente pode, como eu vivo mostrando para vocês, quem já foi meu aluno sabe disso,
que eu falo para vocês, vai lá e corta o termo preposicionado, que aí o que sobra sempre como núcleo é o nome, no caso, bonecos. Inclusive, dá para enxergar a concordância verbal. Bonecos quebraram-se. E é também na parte de interpretação de texto, isso ajuda muito, certo? Nós temos um artigo aí, eu tenho um artigo aí no blog do Ítalo, que é justamente sobre concordância, que dá essa dica detalhadamente. Quem quiser pegar lá, fique à vontade, né? Serve para todas as bancas nesse caso. Porque agora, veja, coloquei aqui a parte básica da concordância nominal para a gente lembrar detalhes como esse daí. Agora, a dica de hoje mesmo se concentra nessa relação. Nós temos, dentro de concordância nominal, este detalhe. Quando houver mais de um substantivo, então, no caso aí, 2 substantivos, olha lá, substantivo mais um outro substantivo, é apenas um adjetivo que virá depois destes 2 substantivos. Como é que a gente faz a concordância? Ou seja, como esse adjetivo vai ser flexionado para concordar com os 2 substantivos colocados na oração. Então, a regra que nós temos é essa. O adjetivo pode ficar no plural, o que para nós seria muito óbvio, porque ele faria, na verdade, a concordância gramatical, né? O adjetivo não se refere a mais de um substantivo, então, logicamente, ele já iria para o plural, certo? Se os gêneros forem diferentes, claro, prevalece o masculino, e como eu sempre alerto, apenas na gramática, né? Afinal de contas, o homem tem que mandar em algum momento. Então, na gramática, quando juntou homem com mulher, o homem foi lá e atrapalhou porque ele prevalece, certo? Bom, e aqui fizemos a concordância gramatical. Concordar apenas com o substantivo mais próximo. Então, esse adjetivo aqui pode concordar com os 2 substantivos ao mesmo tempo ou apenas com este substantivo aqui mais próximo. Tudo bem? Então, essa é uma condição gramatical. E aí, o que a gente entende é o seguinte, que não importa se esse adjetivo concordou com os 2 substantivos ao mesmo tempo, ou se ele concordou apenas com o substantivo mais próximo, que seria uma concordância por atração, como a gente fala, né, e não a gramatical. O que interessa é que tanto faz. Portanto, o sentido pode ser tido como o mesmo, tanto numa situação quanto noutra. Daí é que o CESP explora tanto essas relações. Então, vamos ver aqui essa questão para ilustrar o que eu quero dizer. Nós temos esse fragmento de texto, mas o item mesmo diz o seguinte. Na linha 16, supostamente essa é onde já estão as palavras em negrito, não é? Justifica-se a flexão de plural internacionais, observem aí, internacionais, então, seria o adjetivo, certo? Pela concordância desse adjetivo, internacionais, então, tanto com paz, certo? Quanto com segurança. Então, está lá, ó. Internacionais está no plural? Não porque concorde apenas com segurança, mas também com paz. Perfeito. 2 substantivos, um adjetivo. Esse adjetivo fez a concordância gramatical indo para o plural, certo? Bom, aí, veja, até aqui ele explicou, disse, a gente confirmou, está tudo certo. Se, agora vamos ver, agora que vem a questão de fato, né? Se a flexão fosse de singular, ou seja, se internacionais estivesse no singular internacional, as regras gramaticais seriam atendidas? Sim. Por que que sim? Por conta do que a gente acabou de falar, certo? Nós teríamos aí a seguinte formulação: paz e segurança internacional. Então, o que isso significa é que nós teríamos, então, o adjetivo no singular concordando apenas com segurança, com um S só que eu pus 2, né? Importância, vamos embora. Então, o que acontece é o seguinte, nós teríamos esse adjetivo concordando apenas com segurança, tá? É isso daí que ele está dizendo, que as regras gramaticais sejam atendidas, sim, que a gente acabou de ver, que pode ser feita a concordância só com o mais próximo. Mas a clareza do documento seria prejudicada. Sim, está certo. Por quê? Porque se internacional estivesse no singular,
nós poderíamos, leitores, ficar em dúvida. É paz e segurança que são internacionais ou apenas segurança é que é internacional, já que o adjetivo está no singular. Então, haveria o prejuízo da clareza. Mas as regras gramaticais seriam atendidas porque nós temos essas duas possibilidades. Concordar com os dois substantivos ao mesmo tempo ou apenas com o mais próximo, certo? Então, gente linda, essa questão aqui está correta. Para aqueles que falam, mas eu não concordo porque eu acho que internacional só pode ser a segurança, não perca seu tempo, ganhe energia. A dica é essa, aceita, porque é assim que o CESP cobra. Tudo bem? Muito bem, então até a próxima, gente. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, ok? Até semana que vem.